Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo inunde o vosso coração. Estamos iniciando esta primeira live de uma série de tantas outras. E louvamos a Deus por essa data tão especial, quando estamos comemorando os 57 anos da nossa querida Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Olaria, a primeira Assembleia de Deus de Olaria. Nós louvamos ao Senhor, nosso Deus, por tudo quanto Ele tem feito por nós, pelos nossos irmãos, nossas irmãs, toda a equipe de obreiros, as equipes que trabalham em diversas áreas dos nossos departamentos, da juventude, da União Feminina, departamento musical, departamento de evangelístico e missões, departamento de assistência social. Agradecemos a Deus pela vida dos nossos amados irmãos diretores. Deus abençoe a todos nesta data tão feliz, tão abençoada. Louvamos também o Senhor pela prosperidade, porque tudo é vindo da parte dEle. E pensando nisto, lembrei-me de um texto que João escreveu, e nas palavras do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 15 do Evangelho segundo João, o versículo 5, a parte final, nós temos esta passagem maravilhosa, quando o Senhor Jesus Cristo ensinava os seus discípulos a respeito da produtividade espiritual, a respeito da frutificação. E esta palavra, no versículo 5, acho muito oportuna para este período comemorativo dos 57 anos da nossa igreja. As palavras de Jesus foram: sem mim, nada podeis fazer. Durante esses 57 anos, é evidente que estamos baseados nessas palavras, na inteira dependência do Senhor Jesus Cristo para tudo quanto vamos fazer. João 15:5 é uma mensagem muito importante que temos no Novo Testamento, porque esta mensagem ou esta palavra destaca a necessidade vital da nossa conexão com Cristo para a vida e a frutificação espiritual. Porque o versículo completo, ele diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então aqui estão algumas reflexões e referências sobre estas palavras que Jesus ensinou. Jesus ensinava os seus discípulos ao ar livre, algumas vezes na sinagoga, mas a maioria das vezes era ao ar livre. E nessa didática maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, ele era o rabi, ele era o rabino, ou raboni da Galileia. O significado desta palavra é mestre. Também podemos chamar de professor.
Jesus era o professor humilde, que assentado entre as relvas, assentado num monte, ou em cima de um barco, fazendo do barco seu púlpito, ele pregava para uma grande multidão. E a sua mensagem era uma mensagem simples, uma mensagem penetrante, que os ouvintes, ao ouvir essa mensagem, ou as mensagens que ele pregava e ensinava, porque Jesus pregava ensinando e ele ensinava pregando, as pessoas ficavam maravilhosas, ou maravilhadas, melhor dizendo, ficavam maravilhadas devido à facilidade que o mestre tinha na comunicação. Ora, dentro desse ponto de vista, alguém chegava a dizer que nunca tinha ouvido homem nenhum falar daquela maneira. Essa metáfora da videira e dos ramos é muito importante para quem lê, para quem está interessado em trazer para si esta mensagem. Jesus usa essa metáfora da figueira, da videira, e dos ramos, para ilustrar a relação íntima e vital entre ele e seus discípulos. É a melhor maneira de admitir que, fora de Jesus, não dá para fazer nada. Ele começa dizendo que ele era a videira verdadeira. Contextualizando, nós dizemos, Jesus continua sendo a videira verdadeira. Ele disse, eu sou. Mas disse também que os seus discípulos, aquele colégio apostólico, cada um dos seus discípulos, seguidores, ele disse que cada um era o ramo desta videira. E todo ramo que estivesse ligado à videira, produzindo frutos, deveriam ser limpos para que dessem mais frutos ainda. Mas aquele ramo que não estava dando mais fruto, estava seco, já não tinha uma conexão com a videira, deveria ser cortado e lançado ao fogo. Ora, assim como os ramos dependem da videira para obter nutriente e sustento, todos nós dependemos de Jesus para a vida espiritual e a capacidade de dar frutos. Em todo o trabalho existente na igreja, através dos seus departamentos, a vida de um obreiro, do pregador, do professor da escola bíblica dominical, depende de estar ligado em Jesus. Precisamos dessa dependência total. Esta conexão não pode falhar. Ela tem que ser contínua. O segredo é permanecer em Cristo. A palavra permanecer é central neste versículo. E significa manter uma conexão contínua, profunda com Cristo. Permanecer em Cristo envolve fé, obediência, comunhão e confiança constante. É um conjunto que não pode faltar nenhum desses elementos citados. Permanecer em Cristo, esta palavra é de suma importância e não pode ser esquecida por nenhum de nós. E isso todos os dias do nosso viver. É uma exigência do nosso mestre para todos os dias. É uma exigência cotidiana. Então não é apenas estar ligado no final de semana,
conectado com Cristo no final de semana, onde teremos um culto aos domingos de adoração e louvor. Não, precisamos estar conectados na segunda-feira, na terça, quarta, quinta, sexta e sábado. É todos os dias, isso envolve 24 horas nesta conexão. Por isso que o Espírito Santo tem trabalhado ultimamente, enfatizando para que os crentes, todo seguidor de Cristo, se desperte do sono da negligência, e que todos nós saiamos da nossa posição, da nossa acomodação, a nossa área de conforto, e haja uma decisão em todos nós para frutificar para o reino de Deus. Note a expressão de Jesus para aquela vara que estava produzindo, que deveria ser limpa. Ele disse para dar mais fruto, dar muito fruto. A promessa que aqueles estavam recebendo, que permanecessem em Cristo, para dar muito fruto. Esse fruto pode ser entendido de várias formas: crescimento espiritual, pessoal, obras de amor e serviço, trabalho mesmo. Hora de arregaçar as mangas e trabalhar para o reino de Deus. Evangelismo, discipulado, o desenvolvimento das virtudes cristãs, como fruto do Espírito mencionado em Gálatas capítulo 5, nos versículos de 22 a 23. Por isso que, nessa data tão especial dos 57 anos da nossa igreja, esse texto, ele vem trazer à nossa memória que sem Cristo não dá para fazer nada. O próprio mestre disse isso: sem mim nada. Nada é nada. E nada vezes nada é nada. Precisamos viver nessa dependência de Cristo. Porque ele declara isso, enfatiza a completa dependência de todos nós para darmos mais frutos espirituais, significativos. Isso inclui a capacidade de viver uma vida que glorifique a Deus. É bom dizer glória a Deus. É bom expressar na nossa palavra, as nossas palavras, abrir os nossos lábios e dizer glória a Deus. É muito bom. Até temos responsabilidade de glorificar a Deus. Mas se não tivermos um modo de viver, se a nossa vida não estiver dentro de um padrão especificado pelo próprio Deus, através da sua palavra, então nossas ações, a nossa vida não glorifica o Senhor. Para isso precisamos crescer na fé, crescer na graça e impactar positivamente todo o mundo que está ao nosso redor. Estar ligado na videira verdadeira e ter nossa vida limpa, na condição de ramos, com certeza chegaremos ao aperfeiçoamento. Bom, eu quero concluir esta palavra dizendo que esse texto, ele, além de mostrar para nós a dependência total em Cristo, também mostra a nossa vida de comunhão e obediência com Ele. E através dessa vida de comunhão com Ele, nós temos a inspiração e o encorajamento também. E a relação com outras escrituras. Deus abençoe a todos nós, pedindo desculpa aqui pela tosse. Mas rogo aos céus que nesta data tão especial, todos os membros de nossa igreja estejam despertados e avivados para esses dias.
com a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Graça e paz.